E vamos todos de pé abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Vamos ler do versículo 22 até o versículo 41. Marcos, capítulo 14, do verso 22 até o verso 41. A palavra de Deus diz: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Amém. Pai querido, quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos juntos aqui, em tua casa, reunidos em teu nome, na expectativa de ouvirmos a voz do Senhor nesse lugar, falando profundamente ao nosso coração, trazendo a verdade que liberta, que convence realmente do erro, Pai. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, essa manhã, ministrar aos nossos corações uma palavra que produza reflexão, que produza mudança de vida, de comportamento, que traga entendimento do Senhor para as nossas vidas. Te pedimos um alimento sólido esta manhã, Senhor. Vem falar conosco e usa, Senhor, a minha vida como um instrumento teu, que eu possa, Senhor, ser usado por ti
para ministrar a tua palavra. Para isso, preciso da unção do Espírito Santo, para que a minha vida esteja em tuas mãos e cada um de nós aqui receba do Senhor a palavra para esta manhã. Oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Irmãos, esta passagem que nós lemos aqui, ela narra praticamente os últimos momentos da vida de Jesus, os últimos momentos do Senhor com os seus discípulos, antes de ser levado, preso, para ser morto na cruz. Era um momento crucial em que Jesus estava para enfrentar o maior desafio da sua vida, do seu ministério. Tudo se cumpriria naquele dia e ele iria para a cruz experimentar sofrimentos inimagináveis, experimentar todo tipo de vergonha, de dor. Tudo isso se cumpriria naquele dia, naquela noite. E Jesus sabia de todas estas coisas, mas era um momento de tensão, seria um momento de uma mudança também radical, porque até ali muitas bênçãos, muitos milagres, muitas palavras, muitas pregações, mas a partir daquele momento muita coisa iria mudar. A história do mundo iria mudar, a história do homem iria mudar. Um momento radical acontecia naqueles momentos. E Jesus deixa a ceia com os seus discípulos, como diz o texto. Teve um momento de comunhão com eles, em que pôde dar as últimas lições, em que teve a oportunidade de comer com eles, beber com eles. Momento de comunhão sempre é um momento de descontração, de alegria, de aproximação. É desse momento que Jesus sai para um jardim, para orar, para buscar a Deus, e a Bíblia diz que ele experimenta pavor na sua alma, com uma completa mudança de ambiente, da agradável ceia para a agonia daquele momento, naquele lugar. É isso que descreve esse texto para nós. E a gente olha para Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como Deus, que a Bíblia diz que Ele é, Verbo, se fez carne, que habitou entre nós, para quem tudo foi feito por meio dEle, para Ele, é o que diz a palavra de Deus, e assim nós o consideramos. Mas agora estamos olhando Jesus também no seu lado humano, e durante muitas passagens do seu ministério, a Bíblia narra para nós o lado humano de Jesus. Ele é Deus, mas ele é homem. É 100% Deus, mas é 100% homem, em todo o tempo. E como o homem experimenta dor, experimenta tristeza, a Bíblia narra Jesus chorando por um amigo que morreu. A Bíblia narra Jesus tendo momentos de indignação. Aí a Bíblia narra Jesus passando por uma angústia, por um medo, por um pavor, como está descrito aqui no texto que nós acabamos de ler. E a lição que fica para nós? O que podemos tirar desse texto? Primeiro, como Jesus enfrentou essa agonia? Eu fico pensando, se fosse comigo, se fosse com alguns dos irmãos, nós, tendo a consciência de que iríamos enfrentar uma grande dificuldade na vida, iríamos passar por um grande sofrimento. A maioria dos sofrimentos, eles vêm de repente, né? A maioria das dificuldades não são previstas. Elas acontecem. Quando a gente menos espera, estamos nós no meio da turbulência, no meio do problema, no meio do sofrimento. Mas com Jesus é diferente, porque ele não é pego de surpresa. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe muito bem o que vai passar. Ele sabe, tintim por tintim, de tudo que estava para acontecer com ele. E como é que ele reage a isso? E aí eu olho para nós e pergunto, como é que nós reagimos, ou reagiríamos, se fosse conosco
esse fato, saber do sofrimento antecipadamente, e como a gente reage quando o sofrimento nos pega, mesmo sem a gente saber. Por isso eu queria olhar para Jesus essa manhã e tentar aprender um pouco mais com Ele. Como Ele mesmo disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Irmão, se alguém há aqui para ensinar algo para nós, não é nenhum dos pastores, nem nenhum dos mestres da igreja, mas é Jesus. É com Ele que nós aprendemos. E o que podemos passar, foi dele que aprendemos. E é dele que queremos falar nessa manhã. Olhar para Jesus e tentar aprender um pouco como enfrentar essas dificuldades que chegam e que passamos e que enfrentamos. Jesus, diz o texto, ele escolhe um lugar para experimentar esse sofrimento, essa angústia de alma que precediam o próprio fato. O versículo 32 diz, então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Conhecemos esse lugar pela Bíblia, né? Não sei quantos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de estar lá em Jerusalém, de conhecer, né, fisicamente o lugar que dizem ser esse também, porque é um problema sério lá em Jerusalém. Muitos lugares que as pessoas visitam e dizem, aqui foi isso, aqui foi aquilo. É muito mais estimativa do que realmente algo concreto, né? Mas, está lá. Mas é um jardim. É o jardim do Getsêmani. É para esse lugar que Jesus vai experimentar a maior angústia da sua alma. Um jardim de oliveiras, repleto de oliveiras. Alguém aqui já viu uma oliveira? Quem já teve essa oportunidade? Olha, pouca gente, hein? Ninguém nunca viu uma oliveira? Você conhece uma oliveira? Oliveira dá o quê? A azeitona. Não sei que você ia dizer que dava oliva. Oliveira dá azeitona, né? E azeitona, é bom azeitona? Você gosta de azeitona? Não, tem gente que não gosta de azeitona. Fazer o quê, né? Nem todo mundo é fluminense. Gosto não se discute, né? Mas azeitona é delicioso. Mas se você não gosta de azeitona, talvez você goste de azeite. Gosta de azeite? Azeite é maravilhoso. Um bom azeite é uma coisa maravilhosa, né? Mas para que exista azeite, a azeitona tem que sofrer. Você sabe como se faz o azeite? O azeite se faz da moenda da azeitona. E a oliveira era a principal árvore daquele jardim em que Jesus estava. Esse ano eu tive a oportunidade, nas minhas férias, de olhar e ver e sentir oliveiras. Nós passamos por uma estrada que era ladeada de um lado e de outro de oliveiras. Aonde você olhava, oliveiras, para a direita. Aonde você olhava para a esquerda, oliveiras. Repleto. E aí a gente começa a sentir dentro do carro, fechado, frio demais, o ar-condicionado ligado no aquecedor, né? Você começa a sentir o cheiro de azeite entrando no carro. Ah, eu vou sentir esse cheiro. Abri os vidros, né? Lembra disso? Abrimos os vidros e deixamos o frio e o cheiro de azeite impregnarem o carro. Delicioso. E aí, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando o lugar em que Jesus foi orar. O jardim do Getsêmani, cheio de oliveiras. Se chamava Getsêmani exatamente por isso, porque Getsêmani quer dizer exatamente isso, o lagar do óleo, aonde a azeitona é espremida para gerar o azeite. É o lugar da produção do azeite, da azeitona esmagada. É isso que quer dizer Getsêmani. E é nesse lugar, sentindo talvez o aroma que eu senti quando viajei esse ano, que Jesus está, cercado de oliveiras, mas sozinho, praticamente. Vai para ali para orar. Conduz ali os 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, os leva até um determinado ponto e se afasta um pouco deles, no meio daquele jardim, para
orar. Veja, que lugar, né? O cantinho de oração. Será que a gente tem um cantinho de oração? Alguém aqui tem um cantinho de oração? Tem pessoas que gostam disso, é bom, né? Uma vez nós visitamos aqui a base da Jocum, aqui em Raiz da Serra, não? Onde é que é o nome daquilo? Raiz da Serra? Santa Cruz da Serra, sabia que tinha serra. A base da Jocum tem um lugar lá que é chamado Cantinho de Oração. Um quartinho simples, um tapete no chão, umas almofadas. Não é zen não, tá? Pode ficar tranquilo. Mas é um cantinho. Cantinho para você simplesmente orar. Jesus procurou um cantinho de oração. Um lugar que eu imagino devia ser maravilhoso. Lembrando do aroma, do azeite. Ali está o Senhor no ambiente de serenidade, mas também com coragem. Coragem para enfrentar e ir até o final. Sereno, mas triste, angustiado. Mas com coragem para não desistir, para continuar. Essa é a lição que Jesus tem para nós, irmãos. Vamos enfrentar lutas para se o Senhor enfrentou. Que ilusão agora dizer, não, ele já enfrentou tudo, eu não vou enfrentar mais nada. Ele não disse isso, irmãos. Quem disse isso são pastores inescrupulosos. Nós vamos passar por aflições. Mas nas aflições não podemos imitar um pouco o nosso Senhor. Ter um cantinho de oração, enfrentar com serenidade e com coragem, embora possamos ter até e experimentar até o medo. Mas a coragem nos faz superar o medo, e nos faz continuar, e nos faz enfrentar as situações. Ele foi para o lugar que era o seu cantinho. Veja o versículo 26, diz assim: tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras, Getsêmani. Era o lugar que Jesus ia costumeiramente para orar. Era o seu lugar. O lugar que muitas vezes recorreu em oração, quando tudo estava bem. Mas quando tudo estava mal, ele também orava. Já há uma lição para nós aí, concorda? Às vezes a gente só ora quando as coisas vão mal. A gente só ora quando a gente tem medo de alguma coisa acontecer. A gente só ora quando as coisas estão apertando. Mas não quando tudo está bem. Mas Jesus tinha esse lugar, e é para ali que ele vai. E veja, ele vai para ali mesmo sabendo que Judas também conhecia o mesmo lugar. Porque Judas já viu Jesus orando ali várias vezes. Sabia que Jesus gostava de frequentar aquele lugar. E quem é que saiu da ceia, até dito mesmo por Jesus, vai e faz o que você tem que fazer? Quem é que saiu da ceia para buscar aqueles que iriam prendê-lo? Judas. Mas Jesus não vai fugir, não vai se esconder, não vai para um lugar que ele nunca foi. Ele vai cumprir a sua rotina. Ele vai para o lugar que ele sempre ia. Não vai fugir, embora esteja triste, embora esteja amargurado. Mas ele vai para o lugar que ele sabe que Judas também iria encontrá-lo. Porque ele não foge da sua responsabilidade. Irmãos, nós somos cristãos, a gente tem que aprender com Jesus Cristo. A gente não pode fugir das nossas responsabilidades. É muito triste quando um cristão foge das suas responsabilidades. E nós hoje temos visto pessoas que se dizem cristãs, mas nada tem semelhança a Cristo. Nada. Não se assemelham em nada a Jesus. Então, por que se dizem cristãs? A gente precisa enfrentar as dificuldades. A gente precisa não fugir dos problemas. A gente precisa ter coragem, mesmo quando a dor aperta. E Jesus mostra isso para nós. Veja, Jesus mostrou, creio, sabedoria ao enfrentar a situação dessa maneira. Porque aquele lugar, certamente, como um lugar de oração, em que ele esteve já várias vezes com seus discípulos e ali experimentou coisas boas, traria boas lembranças. O texto da Bíblia, em Lamentações, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que a gente pensa quando as lutas são grandes?
No que a gente pensa quando os problemas são grandes, quando os medos são enormes? A gente pensa em desgraça. A gente vai ficar pensando que o pior vai acontecer, que as coisas vão piorar. O que você quer trazer à sua memória? Traga à memória o que te pode dar esperança. É bíblico, irmãos. Pense em coisas boas, como diz Paulo, pense nas coisas lá do alto. Jesus vai para um lugar familiar, agradável, onde ele passou bons momentos ensinando os seus discípulos, onde ele tem boas lembranças e boas recordações. É ali que ele vai enfrentar a maior luta da sua vida. É naquele lugar. Isso é sabedoria para nós, irmãos. Para a gente olhar para isso e aprender com ele, porque boas lembranças animam a nossa fé. Agora, pensamentos ruins derrubam a fé de qualquer um. Eu não estou falando de pensamento positivo, porque isso é uma balela, irmãos, desse condicionamento mental, mas eu estou falando de mente arejada, como a Bíblia manda ser a nossa mente, arejada com a palavra de Deus, arejada com as coisas boas, porque para encher de coisa ruim, basta ligar a televisão e ver o jornal, irmão. Basta ver o que está acontecendo em volta da gente. E se você permite que isso tudo entre na sua mente, você será uma pessoa cada vez mais infeliz, medrosa, retraída, acuada. Então, nossa mente precisa ser arejada com a palavra de Deus, com as boas lembranças, com as boas experiências que já tivemos, para que a gente possa enfrentar as piores crises da vida, sem sermos derrubados por elas. Para que a gente possa passar por Getsêmani, a moenda da azeitona, sem sermos destruídos por ela, mas sim transformados. A azeitona, ela não é destruída, ela se transforma em azeite. E teve gente aqui que disse que não gosta de azeitona, mas afirmou que gosta de azeite. Veja como é que é a transformação. Há uma transformação em algo ainda melhor. Problemas podem nos transformar em pessoas melhores, mas depende da maneira que nós vamos enfrentar esses problemas. E veja, esta solidão que Jesus enfrentou, ele leva os 3 mais chegados, mas depois os deixa e vai para um lugar um pouco mais à frente, um pouco mais retirado. E experimenta ali um momento de solidão para fazer a sua oração, o seu clamor, o seu momento de intimidade. Em tudo isso a gente vê um equilíbrio, irmãos. A gente precisa aprender a viver. Veja, há pessoas que na hora da luta, elas querem todo mundo, né? Ao seu lado, tal, coisa. Tudo isso deve ser feito com equilíbrio. Há momentos que é bom estar junto. Há outros momentos que é melhor estar com um grupo mais seleto, porque muitos talvez não seja bom. E há ainda outros momentos que o melhor é estar só, mas só com Deus. Ele sai da ceia com um grupo maior, leva 3, um grupo menor, mas depois está sozinho. Está numa solidão, mas numa solidão de intimidade com Deus. A gente precisa ter um equilíbrio emocional para saber distinguir, irmãos, qual é melhor e que fase nós temos que passar. Há fase, como diz a Bíblia, há tempo para tudo. Há tempo de abraçar, mas há tempo também de evitar. Há tempo de estar num grupo maior, há tempo de estar num grupo um pouco menor, e talvez haja um momento de estar só. Porque é um momento que ninguém e nem nada pode nos ajudar a não ser Deus e a sua presença. Onde nós vamos poder abrir completamente o nosso coração e nos desnudar por completo diante de uma crise, de uma dificuldade como essa. E para ali vai Jesus orar, clamar, buscar, e ali ele nos dá uma lição. No jardim, Jesus está orando e está praticamente concretizando, porque quando ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Se possível, passa. Mas se não for possível, eu enfrento, eu assumo, eu faço. E depois ele vai na cruz dizer: está consumado, fiz, está feito. Então começa no jardim esse momento. O momento em que a salvação é decretada. Mas interessante é perceber que num jardim a salvação foi perdida.
Você lembra do Éden? Foi num jardim também maravilhoso que o homem jogou tudo fora. Que o homem arrumou o pior problema para a humanidade, o pecado. Mas foi também num jardim que a solução veio. E que os nossos problemas terminaram. Eu posso dizer, irmãos, os nossos problemas terminaram. Porque se há um problema, esse problema se chama pecado. O resto não é problema. O resto é circunstância. O resto, vamos dizer, aquele santo famoso, são coisas da vida. Conhece ele? É o santo famoso, são coisas da vida. Esse santo. Acontece, irmãos. Problema mesmo é pecado. O resto é circunstância. Mas pecado foi tirado. O Cordeiro de Deus tirou o pecado. Então eu não tenho mais problema. Eu não posso dizer que eu tenho problemas, irmãos. A gente tem lutas, a gente tem tribulações, a gente tem dificuldades, a gente passa por algumas coisas, mas problema realmente, não tem problema. O problema é pecado. E naquele jardim, Jesus iniciou o processo de aniquilação do pecado. E ali ele reconquistou para nós a oportunidade de viver no paraíso. Aí você diz assim, mas eu não vivo no paraíso, eu vivo aqui no Rio de Janeiro, está uma guerra. Não, você agora está no paraíso, meu irmão. Porque agora não há mais pecado sobre você. Já nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo. Então você está livre, porque a lei do pecado não atua mais sobre você. O salário do pecado não será mais pago a você. Então você está livre, você está no paraíso agora. O paraíso foi reconquistado para nós, naquele jardim em que Jesus estava. Ele reconquistou. Na prensa de azeite, significado de Getsêmani, Jesus teve a sua alma esmagada por nós. Mas nós agora aproveitamos do azeite que ele derramou também sobre a nossa vida. O Espírito Santo que está conosco, que é o Consolador e que estará para sempre, como disse Jesus, foi derramado em nossos corações, irmãos. O azeite foi produzido porque Jesus se deixou esmigalhar naquele momento, naquele dia de angústia e de solidão. Assim Jesus enfrentou a maior crise, o maior problema da sua vida. Mas ainda há outras lições que podemos tirar desse dia. Além de orar, além de suar sangue, como a Bíblia narra, tamanha a angústia, a aflição da sua alma, o que mais Jesus fez naquele dia e naquele jardim? Nas entrelinhas a gente pode ver um monte de coisas. Nesse dia, o dia da ceia, as lições, eu falei aqui outro dia, os discípulos até aquele momento estavam brigando entre si, discutindo quem era o maior entre eles, querendo saber curiosamente quem era o traidor. Estavam assim ainda naquele dia. E Jesus ainda naquele dia, sabendo tudo o que vai acontecer, ainda está trabalhando por eles. Isso é lição para a gente, irmãos. Jesus, sabendo o que vai acontecer com eles, sabendo o fim que ele esperava, ainda está investindo naquelas vidas. Na ceia, ele lava os pés dos discípulos e disse depois, olha, vocês me viram fazer isso, então agora vocês façam isso. Vocês aprendam de mim. Vocês façam como eu estou fazendo. Lavem os pés uns dos outros. Suportem humilhação uns dos outros. Ele está ensinando. E ainda nesse momento extremo, ele ainda está cuidando dos seus discípulos. Irmãos, isso é uma lição tremenda, porque às vezes conosco acontece isso. Quando você está trabalhando para o Senhor, fazendo o que tem que fazer, de repente tem um problema na sua vida. Parece que a pessoa joga tudo para o alto, né? Agora que se dane. Estou enfrentando um problema, quero saber de ninguém mais. Não quero cuidar de ninguém mais, quero cuidar de mim. Agora não quero me preocupar com ninguém. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Nessa atitude que nós às vezes tomamos. Por muito pouco as pessoas abandonam seus postos de trabalho, abandonam suas responsabilidades, inclusive com a igreja. Por muito pouco as pessoas fazem isso. Por quê? Porque eu estou com um problema. E aí quem vai fazer o teu trabalho? Que se dane, não sei. Alguém faz aí.
Jesus não deixou de fazer o seu trabalho porque estava com um problema. Jesus não deixou de fazer o seu trabalho porque estava triste, porque estava chorando, porque estava sofrendo, porque estava angustiado. E ele disse: aprendei de mim. E eu digo para você, aprenda com Jesus. Não deixe de fazer o teu trabalho porque você está sofrendo, porque você está chorando, porque um problema aconteceu, porque você está angustiado. O que você tem que fazer, você tem que fazer. Jesus está sabendo de tudo isso, mas está dando lição aos seus discípulos. E mesmo com esses 3 que ele levou para estarem mais próximos dele naquele momento, ainda assim ele está preocupado com eles. Veja que situação, irmãos, versículo 34 do texto bíblico. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Olha a orientação que Jesus dá. Vigiem para que vocês não sejam surpreendidos. Jesus nos ensinou nesta passagem, mais tarde ele vai dizer isso: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não sejam enganados pelo maligno, para que vocês não sejam presas fáceis na mão de Satanás, porque ele não quer que nenhum de vocês se perca. Então ele diz: vigiem, estejam atentos, estejam bem cuidados. Ele está ainda cuidando dos seus discípulos e os ensinando a se cuidar. Quando Jesus diz para nós: vigia, ele está ensinando você a cuidar da sua vida. Ele está ensinando você a ser uma pessoa melhor. E é isso que ele está fazendo mesmo naquele momento. Versículo 33 diz que ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele busca a companhia de amigos, dentre os quais os mais chegados, os mais próximos, para estar junto. Mais tarde, como eu disse, vai experimentar a solidão, mas inicialmente estão ali os amigos mais próximos e mais chegados. Mas o fato deles serem seus amigos não impede que Jesus os repreenda. Versículo 37 está escrito: voltando, achou-os dormindo e disse: Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Ele chama a atenção dos seus amigos. Mais uma lição para nós: amigo mesmo, irmão, é aquele que chama a atenção quando vê que a gente está errado. Amém? Amigo de verdade não é aquele que ignora as besteiras que a gente faz, não é aquele que larga a gente de mão. Amigo de verdade é aquele que, mesmo à custa até de se aborrecer com a gente, ele vai chamar a nossa atenção. Ele vai realmente repreender quando for necessária a repreensão. Outro exemplo ali, Jesus também orou e lutou intensamente. A luta de oração. Será que nós temos a experiência de uma luta de oração, irmãos? Será que nós temos essa experiência porque foi essa experiência que Jesus teve? Versículo 35 diz: adiantando-se um pouco, como é que ele fez? Prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Olha a posição em que Jesus orou. Veja, eu não estou querendo aqui fazer uma regra, uma apologia de posição para orar, né? Porque isso também é uma coisa que me deixa abismado, né? Tem gente que diz: não, só oração só vale quando é de joelho. Oração só vale se for com a cara no pó. Joelho já não basta. Eu posso estar de joelho olhando para frente. Não, tem que ser de joelho, mas com a cara entre os joelhos. Aí começam as pessoas a determinar qual é a posição de orar, né? Isso é completamente antibíblico. Porque na Bíblia você vê oração de pé, oração deitado, oração com cara no chão, oração de barriga para cima, oração na praia. Não, só pode orar se for no templo. Na praia não pode orar. Pode orar sim, como é que diz que não pode? Está na Bíblia. Mas as pessoas têm essas coisas, né? Eu fico às vezes assim, observando. Eu acho bonito alguns irmãos, né, que gostam de chegar na igreja, se ajoelhar e orar. É bonito, não tem nada contra, isso é bacana. Mas o problema é que às vezes isso vira um ritual. Eu já cansei de ver, algumas igrejas já fui pregar, visitar, a pessoa entrou. O católico, quando entra na igreja, faz assim, né?
Ele se benze. E tem uns que quando entram na igreja, aí olha para o lado, fala com o outro, olha para o lado, fala com o outro. É bom, o que ele está fazendo? Está falando com Deus ou está falando com a pessoa do lado? Virou um ritual, virou um benzer-se. Eu vejo isso, não sei se vocês não veem, eu estou exagerado, porque perdeu o sentido. E outra coisa inadmissível, o pastor está pregando, ela chega atrasado, que já é feio, e se ajoelha e ora do mesmo jeito. Não, chegou atrasado, não tem mais direito de ajoelhar e orar. Porque se você ajoelha para orar, você quer falar com quem? Com Deus. Mas se Deus está falando, você vai interromper Deus? E vai falar junto? É incoerente isso. Acho bonito você ajoelhar para orar, mas chegou atrasado, perdeu o direito. Porque Deus já está falando. Agora você fica calado, espera ele falar. Depois você agradece. Quando acabar o culto, você ajoelha e ora. Senhor, obrigado, o Senhor falou comigo na pregação. Eu não vejo coerência, mas virou ritual. Virou automático. Ligaram a chave, né? A pessoa vai, deu corda, né? Vai embora. Vai fazendo tudo que está programado, né? Não pensamos nisso. Mas tudo que a gente faz sem pensar é um perigo, né, irmão? Viramos robô. A grande diferença de nós para os animais é que a gente pensa. Nós não somos animais. Somos animais racionais. É uma grande diferença. Mas olhando para Jesus, ele agora está prostrado. A imagem aqui realmente é com o rosto em terra, abaixado, agachado e prostrado, orando, clamando, naquele momento de profunda humildade, mostrando a sua humildade diante daquela situação. Isso também se requer de nós, irmãos. Humildade diante dos problemas, diante das lutas, ou diante de qualquer situação. Porque Jesus não foi humilde só quando estava assim. Jesus foi humilde em todo o tempo, a ponto de dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente precisa aprender essa humildade com o Senhor. Que não é apenas exterior para os outros verem, mas que está dentro de nós e que é vista e contemplada por Deus. Nós precisamos aprender. E veja o Senhor orando, versículo 36. Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E versículo 39, retirando-se de novo, orou pedindo as mesmas palavras. O clamor, a oração, a petição, a exaltação a Deus, o chamando de Pai, tudo isso o Senhor tem para nos ensinar. E a agonia foi tão grande que diz Lucas, a narrativa de Lucas dá mais detalhes sobre esse momento, no capítulo 22, no versículo 44 de Lucas 22, Lucas diz assim, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Gotas de sangue, dadas pela sua agonia ao orar daquela maneira intensa. O Senhor está nos ensinando uma lição. Não é que seja preciso suar sangue, mas é preciso orar, irmãos. É preciso buscar essa intimidade com o Senhor. É preciso se prostrar. É preciso ser humilde na presença de Deus. Existem pessoas que oram se exaltando na presença de Deus. É uma coisa absurda, né, irmãos? Quem fazia isso era o fariseu, né? Que achava que era o máximo, que dizia seu currículo para Deus quando orava, Senhor, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. O Senhor está me ensinando a mim e a você humildade. Ele não disse, olha Senhor, eu sou teu filho, Senhor. O Senhor vai deixar isso acontecer comigo, que negócio é esse? Não. Ele disse, se possível, faça. Mas não seja o que eu quero, seja o que o Senhor quer. Eu não oro para dizer a Deus o que eu quero, irmãos. Nós não podemos fazer assim. Aprenda com Jesus, aprenda com Ele, que é manso e humilde de coração. Outra lição nos dada por Jesus nesse jardim está no verso 38. Ele diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja, pela segunda vez, ele vai encontrar os seus discípulos dormindo. Veja, ele não deu uma ordem, ele não disse para eles, fiquem aqui e vigiem. E aí? É igual aquele cara que você contrata para ser vigia, né? Da sua casa, do seu prédio, sei lá de onde. Aí quando você chega, o vigia está roncando. O ladrão chega, bate na cara dele, ele está roncando. Nem é com ele, né? O que você faz com esse cara? Você dá um aumento para ele? Hã? Você dá um prêmio, uma bonificação? Ou você despede ele e manda ele embora? Normalmente a gente despede ele, né? Mas graças a Deus que Jesus não despede a gente. Né, irmão? Porque ele manda, ele dá ordem, diz, fiquem aqui e vigiem. Chega lá, os caras estão babando, né? Pedro devia estar aquela baba caindo assim dele, dormindo. Tiago roncando, João todo enroladinho. Né? Ah, meu Deus do céu. Se fosse com a gente, né? Já acordava na bolacha, não. Aí Jesus olha para eles e diz, vocês não conseguiram vigiar nem uma hora. E aí ele diz, vigiem, orem para que vocês não entrem em tentação. E diz, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, vocês têm que vigiar mais, vocês têm que orar mais. O que Jesus me ensina? Ele me ensina a desculpar as pessoas que falham com ele. Será que nós desculpamos as pessoas que falham conosco, irmãos? Será que nós desculpamos as pessoas que falham? Porque o que Jesus está ensinando é desculpar. Veja, ele tinha todas as razões para demitir. Tinha todas as razões para mandar embora aquela corja. Todos os motivos do mundo para dispensá-los, para desqualificá-los. Porque eles foram considerados os 3 mais amigos, mais íntimos de Jesus, os mais próximos, os únicos que foram até aquele lugar junto com Jesus, o privilégio. E eles ignoraram completamente esse privilégio e não obedeceram e dormiram, e não foi uma vez, foi 3. Então, amados, Jesus está me ensinando a ser mais paciente com os erros das pessoas. Eu quero dizer para você, meu irmão, que as pessoas erram. Você é pessoa? Isso quer dizer que você erra também, né? Aprenda a ser mais paciente. Eu não digo para você ser conivente, não é isso. Ou estimular os erros dos outros, não. Corrija como Jesus corrigiu, como Jesus chamou a atenção e disse, vigiem, corrija, chame a atenção, mas aprenda a perdoar, aprenda a relevar, aprenda a entender o erro de alguém. Nós não podemos ser pessoas implacáveis, porque Deus não é implacável conosco, e se fosse, nenhum de nós estaria aqui para contar história, irmãos. Porque nós muitas vezes dormimos e dormimos profundamente, quando o Senhor nos manda ficar acordados, nos manda vigiar e a gente simplesmente dorme, e por esse sono, Satanás entra e faz muitas coisas na nossa vida. Então Jesus me ensina aqui também a desculpar os seus amigos. Porque quem não desculpa, na verdade, tem uma amargura ainda maior dentro do seu coração. Amargura, Jesus já estava sentindo. Ele já estava amargurado, como diz o texto. E ele não usa dessa amargura para atingir os outros. Irmão, guarda essa lição. Você viu quantas lições a gente tirou desse texto aqui essa manhã? Se você guardar umas 3 já está bom, irmão. Mas pelo menos guarda alguma coisa, para que você mude. Jesus está angustiado, está triste, mas ele não desconta nos outros. Tem pessoas que descontam nos outros. A gente tem essa tendência. Estou triste, estou aborrecido, estou nervoso, desconto nos outros. Em quem que a gente desconta? Normalmente, nos que estão mais perto da gente. É ou não é? É na mulher, é nos filhos, é nos vizinhos, né, quando está perto. Não é, não? Em quem que a gente desconta? É em quem está mais perto da gente. Por quê? Ah, porque eu estou amargurado, porque eu estou nervoso, porque eu estou triste. E a gente vai fazendo isso. Mas o que Jesus está ensinando? A amargura é dele. Os outros não têm nada a ver com isso.
E ele ainda vai ser benevolente com os outros, paciente com os outros. A gente não deve ter essa amargura de espírito, mesmo quando a gente fica amargamente decepcionado com alguém. A amargura no espírito faz com que a gente desconte em alguém. E não é isso que Jesus está nos ensinando. Terminando, queridos, há algumas lições ainda que o texto nos dá. Jesus venceu naquele lugar. Ele dizia: se possível, passa de mim esse cálice. Versículo 35. Mas no versículo 36 está a sua vitória. Porque ele diz: não seja o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. A vitória está não em fazermos o que queremos, mas em fazermos o que Deus quer. A vitória, guarda isso no teu coração, não está em fazer o que você quer. A vitória está em fazer o que Deus quer. Jesus venceu, é o que nós dizemos. É verdade, ele ressuscitou. Hoje é o dia da celebração. É verdade, mas a vitória foi porque ele fez a vontade de Deus. A vontade humana de qualquer um não é sofrer, não é passar por isso. Por isso ele diz: Pai, se possível, passa. Essa é a vontade humana. Mas a vitória está em dizer o que ele diz no verso 36. Mas não faz o que eu quero, não. Faz o que o Senhor quer. Porque o que a gente quer nem sempre é o melhor para a gente. O que a gente quer nem sempre trará a vitória que a gente precisa. O maior exemplo que nós temos de paciência é esse exemplo, o exemplo do Senhor. Porque mesmo ele sabendo que ainda tinha todo o poder, ele se submete à vontade de Deus. Jesus é Deus? É Deus. Então ele tem todo o poder? Sim, ele tem todo o poder. Mas ele se submete à vontade de Deus. Veja o que diz Mateus capítulo 26, versículo 53. É importante ler esse versículo para a gente entender o que aconteceu. Mateus 26, verso 53. Diz assim: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ele está dizendo aos seus discípulos. Quando vieram prendê-lo, ele diz: será que vocês acham que se eu quisesse, eu não poderia rogar ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos para me tirar dessa? Se Jesus quisesse, ele não poderia ter feito diferente? Claro que poderia. Mas ele se submeteu à vontade do Pai. A vitória está na submissão. Todo insubmisso é um derrotado. Guarda isso no teu coração. Todas as pessoas que se mostram insubmissas, rebeldes, revoltosas, é questão de dias a sua derrota. Todo insubmisso é um derrotado. Mas todo aquele que se submete à vontade de Deus é um vitorioso. Aprenda, Jesus venceu, mas a sua vitória começou com a obediência. E quando ele vai enfrentar os seus inimigos, como ele enfrenta? Enfrenta com coragem. No mesmo texto em Mateus 26 que nós lemos aí, vamos ler o versículo 55 agora. Mateus, capítulo 26, leia agora o versículo 55. Mateus 26, verso 55. Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Veja, ele enfrenta aqueles que vão prendê-lo com palavras e com coragem. E ele questiona: vocês tiveram tantas oportunidades e não fizeram? Por que agora vêm cheios de armas para cima de mim? Enfrentamento. Mas enfrentamento com equilíbrio, com coragem. Um dos seus tirou uma espada e quis reagir com a espada. Jesus mandou que ele guardasse a espada.
A espada que nós temos é a palavra, irmãos. Não precisamos de nenhuma espada a não ser essa. É com a palavra que nós vencemos. É com a palavra que mostramos a coragem. Muitas vezes nos calamos quando deveríamos falar. E muitas vezes falamos quando deveríamos nos calar. A gente tem a tendência de fazer tudo errado, né, irmãos? Vamos olhar para Jesus e vamos aprender com ele. Jesus enfrentou os seus inimigos, o texto bíblico de João, capítulo 18. Vamos ler? João 18, versículo 6. Detalhes desse momento por João. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. João conta esse detalhe. Vem prender Jesus, ele diz, sou eu. Eles recebem um impacto, recuam e caem, os soldados que vão ali prender. Um impacto acontece naquele momento. Por quê? Jesus bateu em algum deles? Jesus soprou para eles caírem, como os pastores gostam de fazer? Balangou a capa em cima deles, para eles caírem? Jesus fez isso, irmãos? Não, Jesus não fez isso. O poder que está em Jesus fez isso. Não são as nossas atitudes com paus, espadas, pedras, socos, que vão fazer alguma coisa e vão fazer alguma diferença. Mas são atitudes da nossa vida, do nosso interior. O poder em nós é que vai fazer alguma diferença. É o poder de Deus em nós que derruba o inimigo. Aqueles foram derrubados porque o poder de Deus estava ali em Jesus. Jesus não precisou levantar a mão para eles, caíram sozinhos. Depois se levantaram e prenderam Jesus, porque ele se deixou prender. Entende isso? Jesus mesmo disse, ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou. Ele deu a sua vida, ninguém tirou dele. Ele se deixou prender. Ele mesmo disse, eu podia ter trazido ali uma legião, 12 legiões de anjos, eu pedi ao Pai, ele mandava e ninguém ia me prender. Mas ele se entregou. E ele fez isso por nós. Se rende por vontade própria. Ainda em João capítulo 18, vamos ler agora o versículo 8. Logo depois que eles caíram, diz assim, então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Porque quando chegaram os soldados, quem está perto? Os discípulos estão ali. E Jesus disse, vocês procuram a mim, sou eu. Podem me levar, mas deixem estes. Até o final, ele está protegendo os seus discípulos. Até o final, ele está guardando as suas ovelhas. Por isso que ele disse, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele vai para a cruz, mas ele transforma a cruz em um trono. Por isso, queridos, aquela cruz ali não é um símbolo de derrota. Ela é um símbolo de vitória. A cruz foi a vitória do Senhor. Na cruz ele venceu. Ela está vazia, porque lá ele não mais está. Ele vai para a cruz, mas a transforma num trono de reino e de poderio. E essa é a marca real da nossa vitória. Nós louvamos ao Senhor dizendo, eu tenho a marca de Cristo em mim. Você tem? A marca de Cristo, queridos, é a cruz. A cruz que Ele mandou cada um de nós tomar a própria e seguir. Significa humildade, significa quebrantamento, significa obediência. Faça-se a minha vontade e não a tua. Foi isso que disse Adão e Eva, para transformar o paraíso no inferno. Mas Jesus disse, faça-se a tua vontade e não a minha, para transformar esse inferno num paraíso para nós. Foi isso que fez o Senhor. Agora aprenda com Ele a viver e receba dele a vida e a salvação. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus.
Quero ouvir tua voz, falando ao meu coração. Mostra o caminho, Senhor. Mostrando-me o caminho. Aprenda com o Senhor. Por onde devo andar. Tua palavra, Senhor. Tua palavra é fiel. Tuas promessas reais. Eis-me aqui. Eis-me aqui, meu Senhor. Fala no meu coração, Pai. Fala ao meu coração. Vem, fala comigo, Senhor. Fala, Jesus. Quero ouvir tua voz. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero obedecer. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Pai amado, essa é a oração que queremos fazer essa manhã. Queremos obedecer. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, como cremos que ouvimos essa manhã. Ouvimos o Senhor falar ao nosso coração. Ouvimos o Senhor nos ensinar. E nós queremos aprender com o Senhor. Nós queremos aprender, Pai, com o Teu procedimento, com as Tuas reações, com a Tua maneira de agir e de enfrentar a vida e os problemas. Ensina a cada um. Fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos, Pai. E nós queremos Te obedecer. A vitória está na obediência, a derrota está na rebeldia. A derrota está em fazer a minha vontade, mas a vitória está em fazer a Tua vontade. Fala conosco, Senhor. Eu te peço, meu Deus, fala mais do que eu pude falar. Fala através do Espírito Santo a cada irmão essa manhã e nos incomoda a mudar aquilo que precisa ser mudado, Pai. Traz paciência, Pai. Traz benevolência para cada um de nós, para que as nossas reações sejam diferentes, para que as nossas reações aos erros dos outros sejam diferentes, para que a gente não desconte em ninguém o nosso nervosismo, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a mudar, Senhor. Queremos ouvir Tua voz e obedecer, Pai. Essa é a oração que eu faço com os irmãos. Seja exaltado nesse dia, pela ressurreição, por tudo aquilo que celebramos. Seja exaltado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você vai receber a ceia do Senhor. Examine agora o teu coração, como diz a palavra de Deus. Peça a Deus. Fala comigo, Senhor. Vamos louvar. Quero ouvir tua voz, falando ao meu coração, mostrando-me o caminho, por onde devo andar. Tua
ouça a voz do Senhor. Uma vez tendo ouvido a voz de Deus, obedeça ao Senhor. Se Deus falou ao teu coração, faça como Ele mandou. Mude, transforme o seu comportamento, submeta o seu temperamento à ação do Senhor nosso Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Obrigado pelo pão, por tudo que ele representa, Senhor. Pelo teu sofrimento, pela tua obediência em fazer por nós até o fim o que era necessário. Pelo sofrimento que o Senhor experimentou, por tudo que o Senhor enfrentou, nós recebemos aquilo que não merecíamos, a tua graça e a salvação. E é isso que celebramos esta manhã, agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém? Participemos do pão. Senhor, obrigado pelo cálice, o cálice de uma nova aliança, como diz a tua palavra. Lembramos da Páscoa que o Senhor celebrou com os seus discípulos. E aqui estamos nós celebrando contigo esta Páscoa, Senhor. Lembrando de tudo aquilo que foi feito pelo Senhor e o que o Senhor nos mandou fazer em memória do Senhor. Pelo sangue derramado, representado nesse cálice, o teu sangue vertido por nós agradecemos, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas porque o sangue foi derramado, o nosso pecado foi perdoado. Obrigado, Senhor, pelo que recebemos, pelos benefícios que recebemos do Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os erros que ainda cometemos, Pai. Perdoa-nos, Deus, para que possamos participar dignamente desse momento. E nos dá o discernimento do teu corpo, a igreja do Senhor. O que fazemos nela, somos partes dela, nos dá esse entendimento. Somos todos pertencentes a uma mesma aliança. Nos dá o entendimento que não temos aliança somente contigo, mas também com os nossos irmãos. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Eu sempre te obedecerei.
Louvado seja o Senhor. Que a vontade de Deus seja sempre o nosso prazer. A Bíblia diz, ela é boa, perfeita e agradável. Viva na vontade do Senhor. Amém?